Irmão, nenhuma necessidade. Mas o fazemos porque, de uma maneira para nós, mostrarmos ao Pai o quanto somos agradecidos por tudo aquilo que Ele faz por nós. Amém. Ele dá de melhor. Não o que sobra, mas sim o que há de melhor em nós. Nós damos. Não sei se vai ser. Desculpa. Mas damos ao Pai o que há de melhor em nós. É isso que é pedido, irmão. É isso que nos é recomendado. Falando das ofertas, se voltarmos ao passado, os primeiros que fizeram uma oferta ao Senhor, um foi amaldiçoado, outro foi abençoado. Porque um deu o que há de melhor. E o outro ficou olhando, o outro ficou cobiçando, o outro ficou falando. Mas mesmo assim, o pai falando para ele vai dizer: filho, tenha cuidado. O que nos é pedido, irmão, é dar ao Pai o que há de melhor em nós. Não é o que sobra, o que há de melhor. É por isso essa palavra nos vem dizendo, irmão, contribui com Deus conforme o teu coração, o que Ele colocou no teu coração. Não olha se é muito, é pouco, é isso. Não. Dá o que Ele te colocou no coração, porque é isso que Ele quer de ti. E acabou. Está escrito e acabou. Amém. Assim, irmão, peço aos irmãos que olhem no seu coração. Se Deus colocou para fazer, e faça. Aquilo que não vem nada, não mexe em nada. O Pai cuida, o Pai sabe o que há no seu coração. Então fazemos conforme está escrito. Vamos para o texto do voto que diz: Amém. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por tudo que fez. Te agradeço. Assim, Senhor nosso Deus, pedimos para agir e manifestar a tua palavra.
Aqueles que não deram da próxima, podem dar. E aqueles que deram da próxima também, consigam dar. Porque a tua palavra diz para não faltar nada na tua casa. E assim nós, igreja, queremos cumprir o teu propósito, a tua palavra, nessa casa. Assim, Senhor Pai, que o teu evangelho, Senhor Pai, seja a nossa fortaleza. Que a tua paz seja conosco. Venha o teu reino. E a tua vontade seja feita assim nessa casa, como ela está no céu. Bendito seja o Yahweh. Em nome de Jesus que oramos. A igreja diz. Amém. Amém. Vamos passar a palavra do Senhor. E vou pedir ao presbítero para pedir ao Pai que o seu Santo Espírito haja, que não seja o homem a falar, mas sim Ele, para que a nossa alma possa beneficiar do alimento que é preciso para suportar o que vem à frente. Amém? Amém. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este dia maravilhoso. Senhor, estamos aqui na tua casa para contemplar o teu nome, Senhor. Senhor, te pedimos a tua bênção, Senhor, para esta palavra que vai ser ministrada pelo teu servo, Pai. Que não seja ele, mas tu, Senhor, a usar a palavra dele, Senhor, a voz dele, Senhor, para transmitir a tua verdade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, te pedimos, Senhor, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Amém. Amém, Senhor. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Queridos amados, é uma alegria estar convosco hoje, mais uma vez. É uma honra de poder falar em nome do nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Hoje Deus tem preparado para nós uma palavra santa, sagrada, desde antes da fundação do mundo, no livro sagrado de Apocalipse, no capítulo 3, vamos ver no versículo 11. Antes de falar o que Deus tem preparado por nós, vamos fazer uma oração. Convido a igreja a se colocar de pé e vamos orar. Agradeço a todos pela vossa presença aqui. Não é um acaso. Se estão aqui nesta hora, neste momento, é porque Deus tem preparado este momento para operar algo na vossa vida. E a nossa oração é que possam sair daqui com este algo que Deus tem preparado, com este milagre, esta graça, esta glória, este livramento que Deus tem preparado por vós. Amém. Nesta hora, neste dia. Amém? Amém. Vamos orar. Santo Pai, te agradeço por esta hora, soberano Senhor. Deus Todo-Poderoso, o coração contrito, a alma, soberano Senhor, abatida. Inquieta, soberano Deus Todo-Poderoso, coloco entre as tuas mãos, levo a teu senhorio, soberano Senhor, Deus Todo-Poderoso. Santo Pai, se clamamos a ti é porque tu vives. Eu creio, soberano Senhor, que podemos crer no amanhã, porque tu vives, soberano Deus. E o teu Espírito Santo está no nosso meio para operar a tua glória para aqueles que seguem, soberano Senhor, a ti, aqueles que te adoram em espírito e em verdade, aqueles que te buscam em verdade, soberano Deus Todo-Poderoso. Alcança, soberano Senhor, Pai querido, a alma, soberano Deus, que precisa de ti nesta hora. Livra, soberano Senhor, dá o descanso, opera o milagre, soberano Deus Todo-Poderoso, Senhor da glória. Laramache, caramanarabá. Não há nada de impossível a Deus. Amém. Tu, soberano Deus Todo-Poderoso, saíste, soberano Pai, do sepulcro. Estás assentado sobre o trono de glória. E toda a terra te dá glória, honra e louvor. Porque só tu és Deus. Amém. E não tem outro. Santo Pai, te agradeço por tudo o que está a fazer, pelo poder do Espírito Santo nesta hora, neste momento, na vida de todos aqueles que estão aqui, na vida de todos aqueles que nos acompanham, em nome do Senhor Jesus Cristo.
te peço. E a igreja diz amém. Amém. Uma salva de palmas. Vamos ler esta porção da Sagrada Escritura no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. 1, 2, 3. Venho sem demora, conserva o que tens, para que tenha dom a tua coroa. Amém. Uma salva de palmas. Venho sem demora, conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Amém, igreja? Amém. Esta é a palavra do Senhor, do nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Criador. Meus amados, esta palavra de Deus foi proferida pelo apóstolo João. O apóstolo João, chamado também de João Divino. O apóstolo João foi um dos discípulos de Jesus, que também como os outros, sofreu, foi perseguido, viveu experiências fantásticas, maravilhosas. A sua fé foi provada, foi comprovada. Ele pode atestar, pode testemunhar desta fé. Apocalipse, muitas vezes apresentaram este livro como sendo o fim de tudo, o fim dos tempos, o fim deste mundo, momento de destruição total. Apocalipse quer dizer revelação. O apóstolo João estava na ilha de Patmos. Ele não estava de férias. Ele não foi ali visitar as ruínas. Ele foi encarcerado. Ele estava nesta ilha, prisão, com os outros irmãos na fé. Imagina os irmãos perguntar a João: João, tu te inclinava no peito do Senhor. O que é que o Senhor te disse? Ouvimos falar da parte daqueles que chegaram, de como é que os irmãos eram perseguidos, eram mortos nos coliseus, eram queimados, eram despedaçados, derrolados. João, o que vai ser de nós? O que vai ser a nossa fé? Qual a esperança que temos? E João, não sabendo o que dizer, preso com irmãos na fé, perguntando o que vai seguir, o que há de vir. João, na sua oração, nas suas súplicas, é arrebatado. Ele vai ser transportado, trasladado. E João aparece, aleluia. Amém. Diante do trono, ele entra no palácio real. E aí ele vai ver coisas fantásticas. Ele vai cruzar com o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Alfa e Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, o Senhor dos Senhores. E o Senhor Jesus vai dar um recado para João, uma profecia a João. O Senhor Jesus vai contar a João como é a igreja, como era a igreja, como é a igreja agora, e como será a igreja, como será o seu povo, os eleitos, a sua assembleia. E ele vai dar a João esta mensagem. Vai dizer primeiro a João: escreva esta carta. Vai escrever esta carta
as 7 igrejas. Aleluia. Amém. 7 igrejas. Estas 7 igrejas estão localizadas na Ásia Menor. Vai escrever esta carta a estas igrejas. Vai escrever a igreja de Éfeso. Vai escrever a igreja de Pérgamo. Vai escrever a igreja de Tiatira. Vai escrever a igreja de Esmira. Vai escrever a igreja de Sardes. Vai escrever a igreja de Filadélfia. Vai escrever a igreja de Laodiceia. Escreva estas igrejas. Aleluia. Amém. E João vai escrever a igreja. O Senhor Jesus vai se retirar e vai deixar um anjo acompanhar João, fazer a visita do palácio. E o anjo vai falar a João para escrever. João é o escritor desta revelação, deste livro, mas o autor é Jesus Cristo. Então João escreve a igreja de Éfeso. Quando ele escreve a igreja do Éfeso, ele vai escrever a igreja, ele se dirige ao anjo da igreja. Aleluia. Amém. Escreva ao anjo da igreja de Éfeso. Escrevendo ao anjo da igreja como sendo o responsável, o primeiro responsável da igreja, da assembleia, como sendo a autoridade da assembleia, sobre a assembleia. Ele também escreva a mensagem para a toda a assembleia, para os membros dessa assembleia. E então ele diz: conheço as tuas obras, tendo o teu labor como tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Amém. Amém? Amém. Ele escreve a igreja de Esmira. E a igreja de Esmira, ele diz ao anjo de Esmira, da igreja de Esmira: conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Ele diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisões algum dentre vós, para ser expostos à prova e tereis tribulações 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa de vida. Amém, igreja? Amém. Ele escreve a igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo, ele diz o seguinte: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. O lugar onde habitas é o trono de Satanás. E que conservaste o meu nome nos dias e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de antiguidade, de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Se percebermos, cada igreja tem a sua particularidade. A cada igreja ele manda uma mensagem particular. Deus vai mostrar a força desta igreja, mas também a fraqueza ou a tribulação, a dificuldade, o desafio desta igreja. Ele fala a igreja de Tiatira,
dizendo ao anjo da igreja de Tiatira: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que a mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. A igreja de Tiatira, Deus tem algo particular contra esta igreja. Já não é fraqueza em si, mas é doutrina contrária à doutrina de Deus. Dentro da igreja existe idolatria. E Deus abomina esta prostituição espiritual. E Deus aponta para esta idolatria, esta prostituição que está dentro da igreja, dizendo: tens de corrigir. De corrigir. Arrependa-te da sua prostituição. A igreja de Sardes é a quinta igreja. O Senhor fala ao anjo desta igreja, disse: ser vigilante. Ser vigilante, porque conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Amém. Ser vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Se a igreja repara, Deus, o Senhor Jesus, fala ao anjo de cada igreja, de cada assembleia. O Senhor Jesus não fala a um demônio, ele fala ao anjo, ele fala ao eleito, ele fala à autoridade desta igreja, desta assembleia. Ele fala às assembleias, às igrejas. Ele aponta os defeitos, ele aponta os desvios, ele aponta os erros que existem dentro destas igrejas. Para quê? Para estas igrejas corrigirem estes defeitos, para estas igrejas voltarem na santa e sagrada doutrina. Muitos estudiosos falam das 7 igrejas como sendo 7 tempos da igreja do Senhor, 7 períodos, 7 dispensações ou 7 idades da igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Mas na verdade são 7 tipos, 7 categorias de igrejas, de assembleias. A 7ª igreja é a igreja de Laodiceia. E ele fala à igreja de Laodiceia dizendo o seguinte: conheço as tuas obras, ao anjo da igreja de Laodiceia, que nem és frio, nem quente. Quem dirá fosses frio ou quente? É uma igreja que pertence ao Senhor, estabelecida pelo Senhor, mas
que saiu da Santa e Sagrada Doutrina e agora ela não é quente, não é fria. Assim porque tu és morno e nem és quente nem frio, és tu a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus, o Espírito Santo é quente, é vida, não é frio, não é morte. A igreja do Senhor não pode estar entre o frio e o quente. A igreja do Senhor é quente. Amém. Agora a igreja de Laodiceia, esta poderosa igreja, é uma igreja morna. Uma igreja, por ser morna, é vomitada, rejeitada pelo Senhor. Dentro de cada igreja, há homens e mulheres que guardam a fé, que guardam a santa doutrina, que guardam os ensinamentos do Senhor, que foram legados pelos apóstolos, pelos discípulos do Senhor. Dentro de cada igreja, independentemente dos erros, das falhas que existem em cada igreja, em cada categoria, Deus tem sempre um trecho, um povo dentro. Amém. Mas Ele aconselha que a igreja volte ao seu primeiro amor, volta à fé genuína, volta à santa e sagrada doutrina, volta à verdade. Não pode estar morna, não pode. Não pode pegar do mundo e colocar o mundo dentro da igreja. Eu vi que tu não és íntegra nas tuas obras. E tem igrejas que não são íntegras nas obras do Senhor. Tem igrejas que querem aprazer ao mundo, que querem se conformar ao mundo. Já há 2000 anos que o Senhor Jesus falou à igreja, não é Deus, mas nós, quando olhamos a igreja do Senhor, repartida em denominações, podemos ver que há denominações em que os desvios são semelhantes ao que o Senhor revelou a João. Tem igrejas que se identificam com a igreja de Éfeso hoje. Tem igrejas que se identificam com a igreja de Laodiceia. Tem igrejas que se identificam com a igreja de Pérgamo. Tem igrejas que são como a igreja de Tiatira. Hoje, se olharmos, se observarmos, podemos ver que, independentemente do tempo que passa, há líderes que não guardam o que têm. Aleluia. Amém. Que não guardam a santidade e a verdade e a santa doutrina. Guarda o que tens. Esta é a mensagem que o Senhor deu à sexta igreja, a igreja de Filadélfia. O Senhor, falando ao anjo da igreja de Filadélfia, diz o seguinte: eu sou o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá ou abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tem pouca força, eu sei que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra
e não negaste o meu nome. Ele continua dizendo: farei de que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, já tinha referido como a igreja de Pérgamo, que são da sinagoga de Satanás, e muitos outros que se dizem apóstolos, que na verdade não são, desses que assim mesmo se declaram judeus ou crentes em Cristo, em Deus, e não são verdadeiramente, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Amém. 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 Queridos amados, a igreja de Filadélfia é uma das igrejas em que todos queremos estar. Queremos permanecer nesta igreja. Queremos participar desta igreja. Queremos viver nesta igreja. Porque guardaste a minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, em breve, conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Amém. Amém? Amém. A esta igreja, o Senhor Jesus fala, dizendo: conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Que coroa é esta? Cada igreja, cada crente, cada líder tem uma coroa. E a palavra coroa aqui pode ser entendida de duas maneiras. A primeira é a coroa como sendo a unção. Cada igreja do Senhor tem uma unção particular. Cada igreja do Senhor tem um poder particular. Tem uma força particular. Porque o Senhor fala ao anjo da igreja. Ele fala à autoridade que está na igreja. E esta autoridade tem esta unção. Quando ele é chamado, quando ele é imposado para reinar e dominar sobre as trevas, para reinar e dominar sobre as hostes infernais, guarda o que tens. Esta coroa também é a vida que temos. O Senhor nos dá a vida eterna. É como uma coroa. Mas esta coroa também é o galardão. É a condecoração que vamos receber. Para esta igreja, o Senhor disse: tens uma coroa. Amém. Mas para outros, ele diz: a quem vencer, eu lhe darei a coroa. Amém. Amém? Amém. Portanto, a palavra coroa, cada vez que ela vem, expressa duas coisas. Ou a unção que o crente receba quando ele aceita Cristo, passa das trevas para a luz. Quando ele é purificado, santificado, justificado, ele é glorificado. E quando ele é glorificado, ele recebe esta glória, esta coroa. Amém? Amém. Guarda o que tem, para que ninguém tome
tua coroa. Aquele momento em que perdemos esta coroa, como é que podemos perder esta coroa? É quando, cada vez que somos levados ao pecado, cada vez que transgredimos a palavra de Deus, cada vez que caímos, que falhamos. É por isso que o apóstolo Paulo, falando à igreja, disse: todos pecaram, e porque todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Amém. Para reinar, é preciso ter uma marca, coroa. Aleluia. A nossa coroa é a glória do Senhor. E esta glória vem de Jesus, que conquistou a nossa restituição, restauração espiritual no seu sangue. Que nos glorificou, nos colocou nos lugares celestiais e nos deu o poder de dominar sobre as hostes infernais, os principados, sobre as potestades das trevas, sobre todo o poder do inimigo. Guarda o que tens. Eu sei que tu és fraco. Eu sei que tu és fraco. Guarda o que tens. Guarda a fé que tens. Guarda a unção que tens. Permaneça nesta unção. Permaneça nesta fé. Aleluia. Amém. E se fizer isto, eu também te guardarei da hora da provação. Amém. O Espírito Santo está a falar a alguém nesta noite. Deus está conosco. A pergunta é: estamos com Deus? Amém. Amém. O Espírito de Deus não opera no pecado. O Espírito de Deus não opera na incredulidade. O Senhor Jesus deu esta palavra ao apóstolo João para falar à igreja, para falar primeiramente àqueles que estavam com ele, dizendo: vocês estão a sofrer, vocês estão aqui na prisão, vocês são perseguidos, mas nesta hora da provação eu vos protejo, eu estou convosco, e em toda a provação a vir estarei convosco. Amém. Glória A garantia da certeza de que Deus está conosco não é uma mera palavra, mas é um princípio espiritual. E quando Deus fala a sua palavra, quando a palavra de Deus sai da sua boca, ela alcança o seu alvo. Ela não falha. E ela não falhará. Meus amados, como conservar o que temos? Como guardar o que temos de forma firme? Primeiro, meditando a palavra do Senhor. Não falo de ler a palavra de Deus, só falar de meditar a palavra de Deus. O que a Bíblia recomenda, o que Deus recomenda, é de meditar na sua palavra, dia e noite. Medite na palavra do Senhor. Meditem na palavra do Senhor. Para quê? Para serem fortes e poderem resistir
as ciladas do inimigo. Nosso inimigo, o diabo, anda ao redor da nossa vida, anda ao redor das nossas famílias, está pronto para nos provar, nos atacar. É o objetivo dele, tentar por todas as maneiras, nos fazer vacilar, cair. A nossa força está na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é espírito e ela é vida. Cada vez que meditamos na palavra, nós recebemos o poder da palavra, o espírito da palavra, a vida que está na palavra. Glória a Deus. E nós edificamos a nossa fé através da palavra santa e sagrada do Senhor. Aleluia. Amém? Amém. Segunda coisa que devemos fazer é permanecer em oração, adoração e louvor a Deus. Não podemos faltar, deixar de adorar a Deus, de louvar a Deus. Se queremos conservar o que temos, e se temos a consciência que não somos tão fortes, e que muitas vezes precisamos desta força, então devemos estar em oração, adoração, louvor a Deus. Amém. Terceira coisa é permanecer na fé, guardar a nossa fé e não vacilar. Não vacilar. Haverá circunstâncias, desafios, dificuldades que vão surgir no nosso caminho, na nossa caminhada nesta terra. Não podemos deixar que estas circunstâncias, que este desafio, esta dificuldade nos impede ou nos faz desfalecer da nossa fé. Aleluia. Devemos permanecer na fé. Glória a Deus. Permanecer na fé. Juntar a nossa fé, a fé dos irmãos. Juntar a nossa fé, a fé dos irmãos. Em oração, em adoração, em celebração ao Senhor. Quando uma ovelha vive sozinha, é um alvo fácil. É uma presa fácil para o lobo, para a fera. Mas quando a ovelha vive na manada, já é difícil ser alcançado, porque tem já as outras ovelhas que protegem. Então, viver na comunidade nos ajuda a conservar o que temos, nos ajuda a resistir nos tempos difíceis. Como conservar o que temos para não perder a nossa coroa? É nos dedicar ao serviço do Senhor. Nos dedicar ao serviço do Senhor. É fazer as boas obras que o Senhor Jesus tem preparado por nós antes da fundação do mundo. Cada um conforme o que o Senhor coloca no seu coração. Porque o Senhor tem preparado todas essas boas obras para que possamos realizá-las enquanto vivemos nesta terra. Meus irmãos, fazendo isto, vamos conservar o que temos. Vamos nos manter firmemente na fé. Vamos guardar o nome do nosso Senhor e não vamos ligar o nome de Jesus, independentemente das circunstâncias do tempo. Amém. Independentemente das situações alheias que vão surgir. Aleluia. Amém. Queridos amados,
esta palavra é para ti. Deus colocou na tua vida uma graça, uma bênção. Não abre mão da tua fé. Amém. Não volta à lama, na sujeira. Não volta como faz o porco lavado e que volta à lama. Não volta ao pecado. Não volta para trás. Não volta na idolatria. Não volta na adivinhação, na feitiçaria, macumbaria. Guarda o que tens. Guarda o que tens. Não deixe o teu coração ser dominado pela arrogância. Não seja hipócrita. Não seja daqueles que procuram as dissensões, as disputas. Resiste. A todo excesso, todo vício. Queridos amados, para permanecermos na fé, para conservar o que temos, o que Cristo conquistou por nós, o seu sangue, o seu sacrifício, o que Ele conquistou por nós, esta vida, com a abundância que Ele nos deu, precisamos nos manter firmes na promessa do Senhor. Amém. A todas as igrejas, o Senhor escreve, sempre dizendo, em breve, estarei convosco. Em breve, volto já. O Senhor Jesus está a caminho, devemos estar prontos para o receber. Amém, igreja? Amém. Devemos estar prontos para deixar tudo o que temos aqui e sermos arrebatados. Por isto, devemos preparar o nosso coração para não fazer como a mulher de Ló. A mulher de Ló, o momento aí voltou para trás, não quis abandonar, tinha assim aquela dor no coração, voltou para trás, virou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Por quê? Por causa do mundo, do que o mundo oferece. Ela não estava dividida, tinha o seu coração dividido. Mas nós não temos o coração dividido. Nosso coração é 100% por Jesus, como a igreja de Filadélfia. Nós guardamos a nossa fé, guardamos o nome do Senhor, guardamos a doutrina do Senhor Jesus Cristo, cremos na sua vinda e Ele em breve estará conosco. Amém, igreja? Amém. Se o Senhor não vier hoje ou amanhã, guardemos a nossa coroa, guardemos a vida com a abundância que temos, guardemos a vitória que temos, guardemos a glória que temos, a fé que temos. Amém, igreja? Amém. Convido a igreja a se colocar de pé e vamos orar. E no final, quem precisar de oração, vamos orar. Meus amados, antes de orarmos, vamos ler mais uma vez este versículo.
que este versículo fique em cada coração, em cada alma, que possamos nos lembrar deste versículo quando caminhamos, quando estamos deitados, quando estamos assentados, onde quer que estejamos, lembremos deste versículo. 1, 2, 3. Vem, Senhor, demora, conserva o que tens, para que ninguém rompa o futuro. Amém. Ninguém tomará a nossa coroa. Amém. Ninguém tomará a tua coroa. Amém. Permanece na fé. As tribulações vão sempre existir, mas tu és mais que vencedor, mais que vencedor. Amém. Em todas estas aflições, porque ele venceu o mundo. Amém, igreja? Amém. Levanta a tua mão direta no céu. Senhor da glória, a tua vontade é que a tua igreja santa, sagrada, fervorosa, militante, guarda o que ela tem. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória e honra, soberano Deus, que esta palavra, Pai querido, seja firmada em cada coração, em cada alma. Santo Pai, que a tua graça se manifesta em cada vida. Lembras-te, soberano Senhor, mais uma vez, desta alma, soberano Senhor, dividida, esta alma, esta pessoa, soberano Deus Todo-Poderoso, inquieta. Meu Deus, meu Pai, glorifico o teu nome, soberano Pai, trazendo, soberano Deus Todo-Poderoso, o conforto. Neste momento, Pai, de dúvida, fortaleça a fé, soberano Senhor Deus Todo-Poderoso, porque a tua vontade é que ela guarda o que ela tem. Que ela guarda, soberano Senhor, o que ela tem. Manifesta, soberano Deus Todo-Poderoso, o milagre que ela precisa. Manifesta, soberano Deus Todo-Poderoso, a transformação, Pai querido, da situação que ela precisa. Da cura, Pai querido, que ela precisa. Manifesta o livramento, soberano Senhor, que ela precisa, Santo Deus Todo-Poderoso. Te agradeço por soberano Senhor, porque és santo e verdadeiro, porque vives. E cremos, soberano Senhor, nesta vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço. Amém. Amém. Uma salva de palmas. Que a Assembleia seja abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a nossa igreja se denomina ECO. Quer dizer, Emmanuel, Deus conosco. Emmanuel, Deus conosco. Nosso nome temos o nome Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus Conosco. A palavra de hoje nos leva, nos fala, afirmamos a nossa fé, a promessa de Deus. Se como acontece no chão, diz: firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme. Firme nas promessas.
somos de Cristo. Amém? Amém. A igreja tem um culto de intercessão e oração na quarta-feira. E na sexta-feira, à mesma hora que hoje, que é a 19, temos o culto também de intercessão. Igreja, assembleia, os irmãos são convidados para virem. São convidados para virem, para participar nos diferentes cultos. Amém. 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 No programa de hoje, temos o nosso culto de celebração às 19. Amém. Ontem no culto de celebração, temos estudo bíblico, crianças e adultos. E antes disso, temos o grupo de louvor que vai expressar. Depois temos os projetos, a vista pastoral, o cabaz com as amigas, o projeto de evangelização e a eco da palavra. Amém. A vista pastoral nos passou, visitamos as casas, famílias, nas orações e passou aqui, Amém. Amém. acabar com as amigas, a igreja, os irmãos oferecem comidas, não estanques. A igreja ora, depois partilhada, é distribuída à família que necessita, a pessoa da igreja que necessita. É por isso que temos um projeto que faz com as amigas. É uma recomendação também de Cristo para a Assembleia, para a igreja, porque também está escrito que devemos ajudar os nossos irmãos, ajudar aqueles que necessitam. Amém? Amém. Evangelismo. O projeto de evangelização é importante porque a palavra de Deus deve ser partilhada, deve ser ecoada em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo. Amém? Amém. E depois temos o projeto de eco da palavra. Agora que eu falei de ecoar, agora temos o projeto de ecoar. Irmãos, o projeto de ecoar é importante e ainda continuamos trabalhando. Peço aos irmãos para orarem para diferentes projetos da igreja. Amém. Temos as redes sociais, onde podem seguir as informações que aqui é dado sobre os diferentes projetos que a igreja vai ministrar e também sobre os anúncios também. Temos o nosso canal do YouTube, onde é posto as rubricas do ensino e quanto a palavra. Pedimos às igrejas não somente para visitar, mas também para estar atento e visualizar o que está dito. Amém? Amém. Temos o Instagram, o TikTok e o Facebook também. Pronto, tem as informações. Aí está o WhatsApp da igreja e o e-mail. Amém? Amém. Obrigado. Obrigado. Meus amados, agradeço a todos pela vossa presença. Amém.